Conversas cruzadas aqui na TV Com. Presidente da Info CDL São José, Marcos Souza. Então nós temos um projeto que parte dos empresários que prevê que aquele vereador eleito, empossado, ele seja vereador e não saia para assumir secretaria municipal nenhuma. Se sair, teria que renunciar ao cargo. Assim, ele ficaria, segundo o projeto, fiscalizando o poder público, que é dever do legislativo, e legislando também. Essa é a proposta do projeto. Por que os empresários acreditam que esse projeto daria mais independência para o legislativo, maior independência para o legislativo? Não queria entrar na questão da pessoalidade também, mas nós tivemos um exemplo, sem entrar no mérito da questão, nós tivemos um exemplo recente agora em São José, que dois dos secretários que foram eleitos como vereadores retornaram para a Câmara e ficaram 30, 40 dias e retornaram para o Executivo. Inclusive um dos vereadores que era suplente na ocasião reclamou, enfim, publicamente, em redes sociais e tal, palavras dele dizendo de que isso tinha a ver com a votação de algum projeto, enfim. Mas só para citar um exemplo próximo aqui nosso, né? Porque a gente está falando de questões que estão espalhadas aí pelo país inteiro. Como bem disse o professor, a gente não vai discutir isso aqui porque é um processo legal, né? Hoje o vereador tem essa liberdade. Assim como ele tem a liberdade, nós temos um vereador, inclusive, que não saiu para assumir cargo no Executivo Municipal, mas sim no Executivo Estadual, que é o caso do vereador Cloni Capistano, que hoje é secretário regional. Secretaria Regional. Então, indiscutivelmente são processos legais, sim, sem sombra de dúvida. O que nós trouxemos à tona foi o debate de até onde isso é interessante para o município, para os municípios, né? Não só para o vereador, né? Exatamente, até onde isso compromete, até o trabalho do vereador que assume como suplente, que a gente tem ouvido também de diversos vereadores que assumiram como suplente ou que estão como suplentes em diversos municípios, da dificuldade de fazer o seu trabalho enquanto suplente. Porque ele assume, mas ele já assume com uma série de limitações, né? E isso são comprovações dos próprios suplentes. E o Executivo tem como o seu principal fiscalizador o Legislativo. Então, volto a dizer que é desconfortável a situação de você eleger um vereador com o intuito de que ele vai trabalhar pela sua região, pelo seu bairro, e daqui a pouco ele está lá trabalhando para o Executivo, a quem devia fiscalizar, também sem entrar no mérito da capacidade desse vereador. Se ele realmente é capaz para ser um secretário, seja secretário. Renuncie ao seu cargo e fique como secretário, né? Esse é o debate que a gente quis trazer à tona e que o caminho que a gente trilhou, quero deixar isso bem claro também, Renato, foi de abrir o debate. Sim. Volto a dizer, principalmente convidando os vereadores para ir lá ouvir, discutir, enfim, de uma forma democrática. A Info é muito mais do que... Quero mandar um abraço para todos os empresários de São José, da Grande Florianópolis, e que vêm fazendo um excelente trabalho. Mas a gente começa a enxergar de outra maneira, né? Que tivemos uma discussão grande em relação ao número de vereadores. Agora se coloca na mesma questão que ela acaba assim. Você fazer uma pesquisa, me parece que é uma coisa muito simples, mas se for direto ao ponto, é óbvio que o cidadão que ouve a pergunta se vereador pode ou não pode assumir uma secretaria. Não, eu votei no vereador. E aqueles que votaram na legenda? E que elegeram o vereador? Não votaram em ninguém. Votaram no professor. E aí, explica essa conta agora. Eu tenho uma expressão francesa, touché, ou seja, tu viesse com a espadinha e tocasse no nó-gordo. E é o direito que tem o cidadão de votar na legenda e querer. Isso justifica também o rodízio de coligação, né?
É um dos argumentos históricos para o rodízio de coligação é esse. Tem o voto de legenda, que é um voto que não foi personalizado. Portanto, o partido está fortalecido e aí então... Sei lá, nós tivemos lá, o PMDB teve 3 mil e poucos votos, o outro teve mais 2 mil. Então, assim, ali não tinha João, Maria, Beltrano, Ciclano, né? Mas tinha um partido, o mandato é do partido, né? É do partido, então, por sua vez. E aí, como é que fica essa conta? Então, sabe, tem vários... Mas é alguém do partido, mas mesmo nessa tese, alguém do partido sem ter CPF, alguém do partido para ser vereador, não para ser secretário municipal. Não, mas ele está... assim, gente, a cadeira de vereador, ela está sendo ocupada por um vereador em qualquer... Se há um rodízio, né? Se há um rodízio... Se há alguém que vai ocupar o cargo de secretário... se por questão de vir a adoecer, né? Tem várias questões que não, mas só bom registrar, presidente, o rodízio, o projeto não trata disso. A qualquer momento o vereador tem liberdade de se afastar, ou plano de saúde, ou férias, ou... É a questão de ocupar o cargo. O projeto não mexe nisso. Não, e assim, ocupar o cargo de secretária, bom quem está nos assistindo, isso é um poder discricionário da chefe do Poder Executivo. Só me permite, presidente, claro, e esse é um dos aspectos centrais dessa discussão. Está se tratando, tanto na PEC do senador, quanto aqui no projeto, de ocupação de funções de confiança, ou seja, de livre escolha, e não de função técnica. Exato. Não é? Perfeito. Isso está claro nos dois projetos. Eu agradeço o senhor, com certeza. Mas assim, vejamos o seguinte: como é que se chega a um projeto, uma majoritária, né? Através de um grupo político, né? Isso, eu não conheço outras ciências, né? Me parece que sozinho ninguém anda e ninguém chega a lugar nenhum. Aliás, na vida da gente é assim, né? Acho que o conjunto né? E existe uma lógica nisso, né? Eu acredito que o chefe do executivo, uma vez venceu a eleição, ele tem um grupo político que ajudou ele, e esse grupo político vai administrar aquele projeto daquela majoritária, daquele plano de governo. E nesse grupo político está João, Maria, esse, aquele que tem um se elegeu, o outro ficou suplente, enfim, é o cenário no Brasil, eu não estou em outro país, é o que nós temos hoje posto na mesa. Né? Eu volto a discutir se um projeto nesse sentido ele vai fortalecer o poder legislativo. Eu acho que a principal questão é nós analisarmos esse ponto. O que o senhor acha? Eu vejo que isso não está sendo trazido com tanta força a discussão, porque o poder legislativo ele vai manter a sua legitimidade. O vereador, se é de confiança do prefeito, mas o prefeito também vai ser de confiança daquele vereador que ele vai estar assumindo o cargo, porque senão o vereador também não iria. Eu não vejo que... Mas até onde vai essa confiança, vereador? Eu não vejo que isso pode mudar em relação, se a política for feita de maneira correta e séria. E quando eu penso que alguém vai ocupar alguma função, tanto executiva como legislativa, é com maneira correta e séria. Então, na concepção nossa da questão da eleição proporcional, a eleição com voto nos partidos, nas coligações, como o prefeito, ou melhor, como o presidente Sanderson falou, das coligações que são feitas para se eleger um chefe do executivo, eu realmente não vejo nenhuma dificuldade. Presidente, uma pergunta, se o senhor me permite. Ocupar uma pessoa que tem a capacidade. Foi levantado, apenas um técnico, técnicos em cargos executivos, eu tenho certeza que não vai resolver problema de cidade nenhuma. Se nós não tivermos a sensibilidade política também de um técnico, vai acontecer... Não, mas um exemplo aqui, vereador, mas nós temos também indicações políticas e que não são técnicas. Claro. Eu não quero dizer, só para trazer um exemplo aqui, que não tem cargo eletivo. Por exemplo, o presidente da Casan, não é deputado, né? Mas é presidente estadual, foi presidente estadual de um partido. E ele não veio de uma agremiação. Não, mas o que eu quero dizer, é político, mas não tinha cargo e não continua eletivo. Não continua a mesma, vamos dizer assim, a mesma ligação no processo como um todo, de grupo, daquele grupo. Estou trazendo mais um elemento para o debate. Então, aí cai por terra essa questão de que não, daí ele fica subordinado. Olha, eu vou falar para você, eu sou vereador, a gente está no comando da presidência da casa, está muito difícil, professor, para você ser gestor hoje.
Se a gente entrar lá no Ministério Público, lá, por R$500, por R$300, por isso, por aquilo, qualquer coisa ali que um terceiro, um quarto venha fazer, quem paga a conta é o gestor primário. Então está muito difícil. Então é uma situação até que você administrar e com certeza amanhã depois tem a possibilidade, dentro de uma proposta política, né, de ter um colega, indicar tá lá como técnico, e Lebron serve para o cargo que está, tem formação, não continua mesmo... contato com o chefe do executivo, sim, não vai ter o mesmo. Então assim, essas coisas que tem que ser, né? Não é só porque o vereador que está lá que muda a coisa. Não está lá, ou não está no mandato dele mais. Mas ele vai estar no mandato dele e vai estar com o secretário indicado, como nós temos isso, sim, Brasil afora. Sim. É o que mais tem, né? É o que mais tem. É uma pergunta... Olha, que é uma situação muito mais confortável, se a gente for avaliar do ponto de vista da responsabilidade, que você vai ampliar as suas bases, você vai ter participando efetivamente na proposta do plano de governo, né, que tem lá, eu tenho lá no governo uma pessoa que é técnica, que está fazendo um excelente trabalho e que acaba refletindo aquilo, porque o vereador... né? Uma pergunta interessante é que tanto Florianópolis quanto São José, na época de campanha dos dois atuais prefeitos, a prefeita e o prefeito, disseram aos 4 ventos que não convidariam em forma alguma vereadores para ocupar cargo no executivo. O prefeito César falou isso no primeiro ano. E logo em seguida houveram esses convites, né? Será que é por capacidade técnica, por convicção, por aliança política? A gente não tem essa leitura. A Adeliana foi uma que afirmou categoricamente que não traria vereadores para compor o secretariado. E falando ainda de pessoalidade, é bom entender que a Enfro, ela, assim como outras entidades, a própria CIF, CDL Florianópolis, os nossos debates, as nossas interferências, como foram assim já chamadas lá na Câmara de São José, elas atendem ao pedido hoje no caso de São José, de 80% do PIB, dos empresários lá da região. E por isso até nós fizemos, eu quero deixar isso bem registrado nesse programa de hoje, de uma forma democrática. Nós convidamos os 13 vereadores, 6 ou 7 confirmaram e apenas 2 compareceram. Espero que talvez nos próximos debates a gente possa ter um maior número. E assim, só para citar, Renato, rapidamente, um dos vereadores comentou em tribuna que a Enfro deveria se preocupar, até o próprio, se não me engano, até o próprio Tiago Inflames também comentou isso. A Enfro deveria se preocupar mais com ações sociais que o município de São José precisa. Que a Enfro não sobe o morro para pedir voto. Não, a gente não sobe o morro para pedir voto, mas a gente, nos últimos 4 anos, subiu o morro para trazer jovens em alta situação de vulnerabilidade para estudar conosco no contraturno da escola, para uma iniciação profissional. Então, para citar um exemplo de ações que a gente também faz, e a gente, de forma alguma, tem a intenção de denegrir o poder executivo ou o legislativo, muito pelo contrário. Tenho a missão de trabalhar em paralelo. O senhor tem que ler que depois que apresentar essa proposta aí, o que diz as mídias? Justificativa. Se a mídia distorce um ponto ou outro, aí a revista da Enfro, com todo respeito, né? A diretoria, porque, como eu digo, quero dividir aqui a Enfro, porque eu entendo a diretoria, porque as outras diretorias que passaram sempre se postaram para fazer um trabalho construtivo. Não estou vendo, não estamos, pelo menos assim, respeito, mas não estamos enxergando isso. Há uma desconstrução, um enfraquecimento a todo momento, a todo custo que se coloca na mesa. Isso é uma realidade, a gente está passando isso na cidade. Vejamos, senhor, né? Se a questão é essa, por exemplo, nós temos hoje em São José em torno de 200 milhões de dívida, 200 milhões, dívida ativa. Desses 200 milhões, 70 milhões já é dívida podre, ou seja, não tem mais como, né? Por que a Enfro não faz uma campanha, como eu já venho lutando um monte junto com a prefeita, para fazer um refis para que os empresários, e eles precisam disso, para que os empresários paguem suas dívidas, porque está difícil, a carga tributária é pesada, eles pedem para nós, e aí sim, aí esse dinheiro vem para o caixa, e aí nós vamos fazer obra, fazer as ações. É só bom lembrar o senhor bom lembrar o senhor, presidente, que quem deve para a prefeitura. Não para a Enfro. Nós não temos essa legitimidade, né? Não, mas nós não temos a legitimidade de cobrar. Mas então eu não sei o que a Enfro representa. Não, o senhor vai me desculpar, mas nós não temos a legitimidade de cobrar o empresário de uma dívida da prefeitura. Eu fiz um requerimento, eu fiz uma indicação, né, pedi encarecidamente ao chefe do executivo que
colocasse na mesa, né, uma proposta de um programa para tirar juro, multa, para incentivar para que o empresário, dúvida, o morador pague. sem dúvida. Então, eu convido que a prefeitura cobre da forma da lei. Isso é uma ação Absolutamente. proativa. Isso é uma ação construtiva. Isso é uma ação que nós vamos ter lá no resultado obras. Nós vamos ter algo para mensurar o trabalho. E não é um projeto que abre uma discussão que tá difícil. Professor, talvez o senhor possa dizer isso para nós, mas fizeram tanta coisa errada a classe política nos seus 40 anos que hoje ninguém aguenta mais. Isso é uma realidade e coloca todo mundo no igual. Essa é a verdade. Quando se coloca na pauta um projeto desse, como está escrito agora ali, ó, lugar de vereador na Câmara. Olha só o termo que está escrito na televisão, lugar de vereador na Câmara. Né? Já não é pesado assim? Não sei. O nosso projeto não tinha esse título. Mas... Não, o título é nosso aqui. Mas o título é nosso, lugar de vereador na Câmara. Nosso título o vereador é eleito para legislar e fiscalizar, o legítimo representante do povo. Não tem nenhuma ofensa ali também, né, vereador? Pelo amor de Deus, né? Lugar de vereador é na Câmara. Projeto quer impedir que o legislador migre para o Executivo. Mas assim, são termos que são usados e que, como já está saturado esse negócio, muita coisa errada. Né? A população não aguenta mais, então nós temos que, quando a gente encaminha essas ações assim, tem que ter muita cautela, porque ele é carimbado o projeto. Né? É o seguinte, eu preciso chamar um intervalo comercial e em instantes voltaremos com as considerações finais. Até já.